Podemos ver as cadeias sendo quebradas nessa noite, amém? Gostaria de pedir para você agora que colocasse nas mãos do Senhor tudo que tem te mantido preso: a inveja, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas, os ciúmes, todas as cadeias que te prendem, que deixam desanimado. Coloque nas mãos do Senhor e cante esse louvor junto comigo, que diz que as cadeias vão se quebrar. O Senhor vai quebrar nessa noite as cadeias. O Senhor quer verdade do seu coração, que você pense naquilo que tem te aprisionado até aqui e cante crendo que o Senhor vai quebrar essas cadeias que tem te aprisionado nessa noite, amém?
almas adoram ao Senhor. Jesus, 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 Obrigado porque o Senhor nos escolheu primeiro. Nós somos, ó Deus, atraídos pelo seu grande amor. Pai, agora que vamos ouvir a tua palavra, que o Senhor nos encheu com o teu Espírito Santo. Toma o nosso coração, Pai, toma a nossa mente, Senhor, e nos conduz a bom termo, Pai. Senhor, desperta o nosso coração a praticar a tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, mostra o Espírito Santo onde precisamos melhorar para ser tão somente agradável a Ti. Senhor, não permita, Pai, que nós, ó Deus, tenhamos qualquer distração, passemos por qualquer distração, Pai, mas captura, Senhor, leva o nosso pensamento cativo a Ti, Cristo Jesus, a fim de que a nossa mente, o nosso coração estejam ligados, Pai, porque no evento da semana, estar na igreja no domingo à noite é o melhor lugar, não tem nenhum outro lugar, Pai, não tem nenhum outro lugar para estarmos, ó Deus. No evento da semana, o maior deles é estar contigo, se envolvendo com o Senhor através do culto dedicado ao Senhor. Pai, nós queremos fazer desse tempo, desse momento, um tempo em que todo o nosso ser intensamente se volta a Ti, Senhor. Pai, nos livra de uma mente complicada, de sentimentos complicados. Deus, nos livra de estar ligados e distraídos, de fazer concessões. Pai, nos livra, Senhor, nos dá a Sua simplicidade, Deus. Nos dá a Sua simplicidade, nos dá o Teu mover, nos dá enxergar as coisas além do horizonte, de perceber, ó Deus, por antecipação, de ter discernimento do Teu Espírito, Pai. Senhor, nós queremos conquistar tudo isso nesta noite, Pai, através da Tua palavra. Por isso, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor pode converter a Tua palavra à nossa necessidade, Deus, porque são muitas necessidades divergentes neste lugar, Senhor, mas o Senhor conhece cada um de nós. Isso é tremendo, é maravilhoso. Pai, num só instante, num único segundo, o Senhor nos vê ontem, hoje e amanhã. E o Senhor contempla, Pai, a todos nós como um por inteiro. Não tem nada nos faltando, Pai, porque Tu estás presente, a Tua fidelidade é contínua. E eu Te louvo, Senhor. Eu Te louvo por cada vida neste lugar. Eu Te louvo mais ainda, Espírito Santo, porque durante toda a tarde o Senhor foi preparando e nos fazendo lembrar carinhosamente desse momento, desse tempo, Pai, na Tua presença. E sabe, Deus, nós queremos nesta hora, em nome de Jesus, silenciar o nosso coração, Pai, para ouvir o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Toma a nossa mente, Pai, mais uma vez te peço, toma o nosso coração, porque nós cantamos isso, Pai. Nós queremos seguir o Senhor, nós seguiremos o Senhor. Faça isso nesta noite, Pai queridos. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Quero saudar você que nos vê pela internet. Que a graça do Pai Celestial te abençoe, te alcance onde você está, e que assim também você possa deixar o seu pensamento cativo para ouvir aquilo que o Senhor vai falar no seu coração nesta noite. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito bem. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 2 e 3.
Amém? Obrigado. 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E o próximo texto, só virar a página aí da tua Bíblia, capítulo 4, 1 e 2. 2 Coríntios 4, 1 e 2 diz: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Amém, igreja? Que a graça do nosso Deus e Pai nos abençoe. Amados, eu quero intitular essa pequena palavra como cartas de sangue ou cartas de carne e sangue. O meu grande questionamento aqui, e o que Deus veio colocando no meu coração nessa semana, e há algum tempo já estudando, é o seguinte: eu acho maravilhoso, em primeiro lugar, eu acho maravilhoso esse texto de Paulo, quando ele fala que nós somos cartas abertas. E o grande questionamento meu é isso: como é Deus que eu posso tocar a consciência das pessoas? Como é, Senhor, que eu sou uma carta aberta às pessoas? Esse é o meu grande questionamento. Eu fico pensando no meu dia, e quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu fico pensando exatamente isso. Enfim, Deus, hoje eu fui uma carta aberta? Ou não só a carta, mas o envelope estava fechado? Enfim, Deus, será que no dia de hoje eu consegui tocar a consciência de alguém, sendo eu crente no Senhor Jesus Cristo, meu único Salvador e Senhor? E eu acho interessante que Paulo fala aqui, pelo menos a gente tem que entender, ele fala de uma expressão muito visível, muito palpável para nós nesse tempo. Nós vivemos essa geração de muitas conturbações, muita coisa tem abalado essa geração, e Paulo fala de algo muito visível, muito palpável para nós nesse tempo. É algo muito intrínseco, muito dentro de nós, você ser uma carta aberta, eu creio, irmãos, até porque vai chegar um momento em que nós não vamos ter a palavra escrita, enfim, você finalmente vai se converter, vai se tornar, vai se transformar numa carta aberta. Mas a pergunta é agora, enquanto estamos, entre aspas, bem. Amados, ouvindo algumas pregações, eu me convenço de que tem duas situações para a gente resolver algumas questões da nossa vida que são urgentes. Ou nós vamos sofrer uma alta e perigosa perseguição para mudar alguma coisa radical na nossa vida, ou então nós vamos continuar como está. E quando chegar o dia do fim, como nós vamos estar? Semana passada eu fiz uma colocação aqui e rendeu algumas conversas. Eu falei que nós, Igreja Céus Abertos, nós viemos de muitos lugares. Glória a Deus por isso. Durante a semana eu estava orando e falei: Jesus, acho que eu não consegui interpretar exatamente o meu sentimento em dizer isso para a igreja. Mas um dia uma pessoa muito importante disse para mim assim: Rati, desfaça as malas. E quando eu realmente desfiz, em todos os níveis da minha vida pessoal, a gente acaba descobrindo um lugar que você pertence. E antes de eu continuar essa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar que eu tinha feito esse compromisso com ele de colocar novamente e trazer novamente esse assunto aqui como igreja, como pastor. Você veio de outros lugares, você veio por alguns motivos, eu não sei.
Eu estou aqui por muitos motivos e descobri alguns que são... Não posso voltar mais atrás. São motivos muito prioritários na minha vida. Mas eu quero dizer para você, no temor do Senhor, desfaça suas malas, porque do lugar onde você veio, este lugar não vai se conformar ao que era lá. Você consegue ouvir claro? Não sei se eu estou sendo claro, de repente estou falando aqui, mas olha, a igreja da onde você veio não vai se tornar essa daqui. Sabe, eu esperava que você dissesse glória a Deus. Porque a gente não tem essa pretensão. Você está no ministério livre, desimpedido, pronto para avançar, para alcançar. A águia está voando, não está mais no raso, já subiu. E Deus tem colocado isso no meu coração. E todo dia você tem que desgrudar alguma coisa que ficou encalacrado, grudado em você. Mas eu quero dizer para você, igreja, em nome de Jesus, que realmente você quer crescer, desfaça as malas. Fique-se, plante-se. Para você subir para algum lugar que com certeza, à medida da estatura de Cristo, te espera. E vai ser tremendo isso. Não vai ser nada parecido com o que você viu, porque Deus tem muita coisa para realizar na sua vida. E uma das coisas que me chama a atenção, então agora entrando na palavra, é que, amados, Paulo usa aqui de uma expressão visível, uma manifestação, amados, uma manifestação. Essa manifestação que ele menciona aqui é o resplandecer. É tipo assim, como diz os jovens e adolescentes, tipo assim, brilhando para o Senhor. E não importa muito o que os outros vão pensar de você. Quase cantei a música. Não importa muito o que vão pensar de você só precisa colocar uma coisa no teu coração, crer no teu coração, que se você realmente é chamado a ser uma carta aberta, se em algum momento, em alguma situação da sua vida, você é levado a se recomendar, se alguém, o teu pastor, ou mesmo quem te conhece, pode fazer uma recomendação da sua vida, você é uma carta aberta, enfim, então seja uma carta aberta daquilo que Cristo tem chamado a você fazer e a ser. E Paulo está dizendo que somos chamados a fazer Jesus conhecido, a fazer Jesus compreendido por todas as pessoas. Em cada um de nós deve haver um resplandecer da natureza e da semelhança próprias que são de Cristo. Então, ok, eu uso uma camiseta escrita alguma coisa gospel, mas precisa muito mais do que uma camiseta. E como é que eu vou fazer? Então, a minha angústia, amados, é: Senhor, como é que eu vou fazer o teu nome ser conhecido? Porque é isso que é uma carta aberta. Como é que eu vou fazer o seu nome ser conhecido, resplandecer? Como é que eu vou resplandecer da natureza e da semelhança que são de Cristo e que estão em mim agora? Porque uma vez eu fiz uma oração recebendo-o como meu Senhor e meu Salvador. Então agora eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo. Tem que ser num nível muito maior. Porque, como eu disse, o dia que a perseguição começar, como é que nós vamos ficar? Porque hoje, amados, nós estamos confortáveis. Mas há crianças de 5 anos convertidas, levando bala por causa de Cristo. Em países onde não se pode falar abertamente que é um cristão. Como nós vamos ser? Então, sabe, Paulo leva esse conceito da manifestação de Cristo num nível maior. Ele diz que na realidade nós somos cartas de Deus para o mundo. Ele diz lá, nós lemos, eu vou ler de novo: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, agora numa outra versão, conhecida e lida por todos os homens, a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Queridos, as nossas vidas são cartas escritas pelo Espírito Santo, enviadas para o mundo perdido, e estamos sendo constantemente lidos pelos que nos rodeiam. E enfim, o que estão lendo? O que estão lendo de mim, Cláudio, pastor? O que estão lendo de mim, pessoa, que não é pastor? O que estão lendo de você no seu trabalho?
O que estão lendo de você na escola, jovem, adolescente, que diz que tem Jesus? O que estão lendo de você na sua família, junto aos seus? O que estão lendo? A verdade é que Deus sabia que o ímpio, amados, não compreenderia, não teria condições de compreender a sua palavra escrita. O ímpio não teria condições. Então a mente carnal simplesmente não pode produzir, compreender as coisas espirituais. Porque a mente carnal considera as coisas espirituais, segundo Paulo, loucura. Então, ao invés, Deus mandou cartas pessoais à humanidade não convertida. No entanto, essas cartas não estão escritas em tinta, nem encadernadas em ouro. São escrituras vivas que respiram e andam e materializam o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Então significa que eu estou passando por um lugar, as pessoas estão fazendo uma leitura de quem eu sou. E aí eu digo, eu sou de Cristo. Então tem uma outra leitura que as pessoas estão fazendo de mim. Qual é essa leitura? É a minha pergunta. Veja, amados, a razão específica de Deus ter mandado o Espírito Santo por manifestar Jesus ao mundo é que o Espírito Santo fala constantemente de Cristo, tornando-o de fácil compreensão para o entendimento humano. Ele manifesta Jesus de várias formas, mas Deus escolheu fazer seu Filho conhecido dos pecadores através de uma maneira muito efetiva, através das cartas de carne e sangue, eu e você. Você sabia que se em nenhum momento você o fizer... Deixa eu mudar aqui. Você sabia que você pode falar de Jesus muito? Deve falar de Jesus muito. Mas se o que você fala, as pessoas não entenderem e lerem outra coisa através da sua atitude, não vai valer a pena falar. Você pode falar muito de Jesus, mas as pessoas estão lendo outra coisa através da sua vida. Você pode falar muito de Jesus, mas as pessoas estão vendo, ouvindo outra coisa. Então não foi efetivo, não é efetivo, não toca as pessoas, não muda as pessoas. E por isso eu gosto muito desse versículo 2 de 2 Coríntios 4, quando Paulo fala, parte B, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, sabe, meu questionamento é isso: Deus, como é que eu posso tocar a consciência daqueles que não ainda encontraram o Senhor? Como é que eu posso tocar a consciência das pessoas? Se as pessoas olham para mim, eu digo que sou de Cristo, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Ok, vou dar um exemplo mais simples. Então, você é de Jesus e você então entendeu que você ora e deve orar, devocional básica de todo cristão, ler a Bíblia e fazer oração. Até rimou, nem precisava rimar, mas rimou, é isso mesmo. Devocional básica de todo cristão, ler a Bíblia e fazer oração. Então você ora, mas se você ora e tem uma língua maledicente, para que serviu a sua oração? Sua oração não chegou ao teto. Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo de você, já que você é uma carta aberta, já que somos todos nós uma carta aberta? Amados, essa palavra é uma palavra que eu podia traduzir numa única palavra e descer daqui, nem orar e ir embora correndo. É isso, ó, vigia. Os dias estão próximos. Se você não entendeu as mensagens dos sinais dos fins dos tempos, acorde. Não viva como se vai ter o dia de amanhã. Pode ser que isso não aconteça. As coisas horríveis que estão acontecendo nas perseguições com cristãos em todo o mundo denotam o fim. Mas então, veio uma pergunta, né? Ok, pastor Paulo, você falou que a gente tem que ser uma carta, ok, mas como exatamente nos tornamos cartas de Deus para o mundo? Só acontece por obra do Espírito Santo de Deus. No momento em que somos salvos, o Espírito Santo gravou em nós a própria imagem de Cristo. Ele gravou em nós a imagem de Cristo e o tempo todo Ele continua moldando-nos
a imagem de Cristo que está em nós, está dentro de nós. Então tem alguma coisa que não está muito legal? Quando eu já falei isso aqui, né? Você vai orar e o Espírito Santo fala: pera um pouquinho, ó, vamos consertar algumas coisas que está dentro de você aí, porque é moldagem. O Espírito Santo gravou a imagem de Cristo em nós, então Ele vai moldando a cada dia, cada vez que você se aproxima do trono em oração, cada vez que você busca o Senhor em oração, Ele vai te moldando, Ele vai fazendo você ficar mais parecido com Cristo, e ficar mais parecido com Cristo dói, não é fácil. Eu falei semana passada, e esse foi um dos questionamentos que me fizeram, eu achei muito bacana, é bom isso. Pode fazer questionamento mesmo, tá? Se não tiver responder, eu não vou responder, então acabou. O senhor disse que quer dizer que estão acontecendo algumas coisas muito turbulentas na minha vida, sinal que está tudo certo? Eu falei, porque o contrário, eu disse, né? Você está abraçado com o capeta, foi mais ou menos isso que eu disse, né? Ó, o Júlio está aqui, mas acho que ele ouviu a mensagem, então agora eu posso falar ao vivo. Foi isso, Júlio, que eu disse. Ele não merecia. E algumas pessoas perguntaram: ô Rato, como é que é esse negócio, hein? Esse negócio é exatamente isso. É bem isso aí. Se você está tudo em ordem com você, está tudo lindo, maravilhoso, sabe? Você tem levantado, todo mundo que você fala de Jesus se converte, uau! Está tudo lindo, desconfie. Porque ficar parecido com Cristo dói, machuca. Você vai ouvir coisas nada agradáveis a seu respeito. Pessoas vão apontar o dedo mesmo para você, vão te julgar, vão falar que você não serve. Até de mim já falaram que a minha pregação é fraquinha, como se isso fosse importar para mim. Eu estou falando isso, queridos, com muita tranquilidade no meu coração. Estou falando isso com muita paz no meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu me exponho, o Júlio já falou isso aqui, eu admiro isso, porque precisa ser um pouco... Cristo precisa já ter mudado uma certa carreira na nossa vida, sabe? Não é muito fácil fazer isso, não. Não é muito legal fazer isso. Mas se você está sendo moldado na imagem de Cristo, que o Espírito Santo colocou no seu coração, dentro de você, quando você o recebeu como seu Senhor e Salvador, está doendo. Você está sendo machucado. Mas isso vai reverter em glórias ao nome do Senhor. Isso vai reverter para que o nome dele seja conhecido. E sabe do que mais? Você é uma carta aberta. E as pessoas vão olhar para você e vão se constranger de quem você é em Cristo. A identidade que Jesus vai moldando em nós. Quando a gente enxerga uma pessoa, a gente não só quer ficar perto dela, mas a gente se constrange, porque a gente não entende. Mas é Cristo em nós, moldando. Amados, à medida que nós gastamos mais tempo com Ele, a imagem de Jesus se torna mais clara em nós, mais forte. Então, em determinados momentos e tribulações que nós passamos, as pessoas chegam diante de nós e elas dizem assim: como? Como você consegue passar por isso? E de fato a gente nem consegue explicar para elas isso, porque você também não entende. Não é dado para nós entendermos tudo. Por isso que na Bíblia tem mistério. Esse é um deles. Não são aqueles outros mistérios que o pessoal fala, são esses mistérios. E a imagem de Jesus vai se tornando mais firme, mais forte, e finalmente nossas vidas tornam-se uma manifestação de Jesus, mas tão poderosa, tão tremenda, que as pessoas à nossa volta são tocadas e sensibilizadas. Elas são tocadas de um jeito, de uma forma que nunca mais mudam. Agora tem um detalhe, um pequeno detalhe. Eu e você precisamos descobrir isso. Eu quero ser uma carta aberta. Eu quero ser uma carta aberta. E para ser uma carta aberta, eu olho para essa palavra e vejo que palavra fantástica que Paulo nos deu aqui. Ele está dizendo que é possível que nos tornemos luzes de Cristo tão brilhantes que literalmente influenciamos a consciência das pessoas. É o versículo que eu falei que eu gosto muito. Seremos tão semelhantes a Jesus pela pessoa do Espírito Santo morando em nós, de tal modo, refletindo a pureza de Cristo, que as outras pessoas não poderão deixar de ser convencidas.
Então, por que as pessoas não são convencidas? Porque nós temos dificuldade de tocar a consciência delas, porque elas estão olhando para nós e estão tentando fazer uma leitura. A pessoa disse que é de Cristo, ele é cristão, né? Olha só, ele, sabe, peraí, mas sabe, não está batendo aquilo que eles estão olhando para nós e o que nós estamos fazendo ou falando. Amados, a imagem de Cristo em nós atravessa toda a parede que tem erigido, todo o ídolo, todo o pecado e todo o mal. Ela toca a consciência. Você começa a conversar, de repente no lugar onde você está, você começa a falar do Senhor, você começa a contar uma experiência que você teve com Ele, você nem imagina as pessoas que estão à sua volta, quão atentas estão, você está pensando, você está falando, e o Espírito Santo vai falando, vai tocando, e elas fazem um único comentário. E você glorifica a Deus e sabe, Deus, eu nem falei com o intuito de evangelizar. Eu só estava contando, mas se você é uma carta aberta, tudo que você é, tudo que você faz, reflete a luz de Cristo. Você toca as vidas, você cura, você ministra no coração das pessoas, você traz elas de volta para Deus, você resgata o coração delas numa intensidade tal que você vai experimentar o que é poder de Jesus. Amado, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, Jesus disse isso: não vos conheci, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Se você veio sexta-feira aqui na peça de Giovanni, você deve ter ficado de frente com toda essa situação. Como Deus tem enriquecido a igreja com ministérios que tocam corações, que trazem de volta a gente para um lugar que a gente de repente se desvia. Amados, esse texto aqui prova que nos dias de Jesus o povo viu grandes manifestações. Nos dias de Jesus, homens expulsavam demônios, curavam enfermos, operavam milagres. Nos dias de Jesus, a multidão se juntava para testemunhar essas coisas. No entanto, essas manifestações nem sempre tocavam a consciência das pessoas. Por quê? Porque os que faziam tais coisas nem sempre tinham a semelhança de Cristo. Portanto, eles não podiam recomendar-se às mais profundas necessidades do coração das multidões. Por isso Jesus fala: muitos me dirão naquele dia. Então naquele tempo era assim. Operavam-se muitas coisas, muitos milagres, mas as pessoas não refletiam, não manifestavam a consciência do povo, não tocavam a consciência do povo, não manifestavam a Cristo. Então Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então você pode perguntar: você está insinuando que Deus não pode alcançar a consciência dos não salvos pela pregação e pelo evangelismo? Não, eu não estou dizendo isso, claro que não. Nosso Deus pode alcançar qualquer pessoa através de qualquer meio que Ele escolher, mas Ele faz com uma condição: que os indivíduos que pregam o seu evangelho vivam uma manifestação da verdade. Então eu posso testificar que desse púlpito aqui você não vai ouvir uma inverdade. Eu estou experimentando isso na minha vida, eu testemunho isso tranquilamente. Você precisa ficar de frente com a verdade. Então não deixe a sua mente se tornar cativa de situações que vão te prender e impedir de você abrir esta carta e mostrar para o mundo quem é que governa a sua vida. Nós temos um governo sobre nós. Isaías 9:7 diz para que se aumente o governo de Cristo sobre nós. Mas nós temos que orar assim: Senhor, aumente o seu governo sobre nós, aumente o seu governo sobre a minha vida, me dirija, me oriente, me dê discernimento, me cause paz, Senhor, diante das inúmeras decisões do dia. Aumente o seu governo, aumente o seu governo. Feche os seus olhos, olhe isso. Aumente o seu governo, Senhor, aumente o seu governo sobre a minha vida, aumente o seu governo. Manifeste o seu governo sobre a minha vida. Amados, como nós precisamos de ser governados, porque nós um dia escolhemos o Senhor e de repente nós falamos, nós fazemos coisas
nós dispensamos coisas da parte de Deus. Então, por todo mundo, cristãos estão orando por mudanças. Eu vou até usar uma palavra que há muito tempo não ouço mais, até nem gosto de usar, mas vou usar para você compreender. Por todo mundo tem orado e pedido por reavivamento, como se já passemos ou já tenhamos passado por um avivamento. Mas o mundo todo está orando por mudança. Muitos esperam que o Espírito Santo venha sobre as comunidades, converta multidões, querem ver Deus arrastar pecadores para dentro de suas igrejas, encher bancos. Mas esse tipo de oração pode ser uma fuga de responsabilidade. Muitas vezes, quando o revivamento não acontece, as pessoas alegam: não é a nossa culpa, nós temos jejuado, nós temos orado, visitamos toda a região, levando convites. Amados, a culpa é nossa mesmo, não é de Deus. Muitos falam: o problema é de Deus que não está operando. Não, o problema é nosso. As pessoas estão olhando para a igreja. Se a gente quer que algo aconteça de excepcional, de maravilhoso, sobrenatural, vai acontecer a partir da minha vida, da sua vida, sendo uma manifestação de Cristo, brilhando o Senhor em todo lugar, mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor quem realmente somos, do que somos feitos. Esse é um tempo de preparação. Deus tem nos chamado, tem nos alertado. Amados, eu acredito que Deus responde sobre essa indagação, de que Ele é o culpado de não fazer grandes coisas. Muita gente, eu tenho escutado isso: nossa, mas antes estamos orando por revivamento, não acontece, orando por mudança, não acontece. A mudança que você espera que aconteça na igreja depende de como você está mudando. Como você está mudando? Hoje nós vemos uma igreja, não a céus abertos em si, mas a igreja do Senhor muito visitada por mundanismo. Como é que nós vamos mudar isso? Depende de mim, depende de você. Os dias estão próximos, o fim está próximo. E o que nós temos feito? Como nós temos alcançado essas pessoas? Primeiro momento aqui: como você manifesta Jesus de modo que a consciência dos não salvos seja tocada? Então, pelo seu exemplo, pela sua vida. Porque eles estão olhando para você. Eles estão fazendo uma leitura de quem você é. Eles estão fazendo uma leitura do que você fala. Estão olhando para você, o tempo inteiro estão olhando para você. Como que você manifesta Jesus de modo que a consciência dos não salvos seja tocada? Pelas suas atitudes, por aquilo que está saindo da sua boca, por aquilo que você tem abrigado no teu coração, que tem lotado o seu coração. O que tem lotado o seu coração? O que você tem falado? Eu vou mais além. Para com esse negócio dessa falsa espiritualidade. A nossa espiritualidade, amados, precisa estar aqui, no chão. É aqui que você mora. Você não mora no céu ainda. Você vive aqui nessa terra, então você tem que expressar a sua espiritualidade aqui. Mas para de viver no etéreo, por favor. Porque tem gente que está tão etéreo, que não está enxergando as coisas, está cometendo coisas ali, no seu nariz, não está conseguindo enxergar. Sua espiritualidade, a nossa espiritualidade precisa alcançar no nível horizontal, até como eu trato as pessoas. Então eu digo que sou de Cristo e trato com rispidez alguém. Qual é a manifestação de Cristo que está havendo na minha vida? Não é num outro degrau, num nível maior. Aí eu oro para aquele vizinho, para aquela amiga, para aquele colega de trabalho, anos pedindo: Senhor, me dá uma boa palavra para que eu possa mostrar Cristo para essa pessoa. E há anos ele tem lido a sua carta. Há anos ele tem olhado para você. Sabe, tristemente eu vou dizer para você que ele não te escuta mais. Ele já leu tudo que ele precisava. Ele vai dizer: sabe, aquela pessoa, o que é duro é isso, sabe, que eu vou falar agora. Aquela pessoa daquela igreja, mais um. Sabe aquela pessoa que diz que serve aquele outro lá, Jesus Cristo? Mais um. Quero escutar o que você fala. Lá na escola, na faculdade, no colégio, mais um. Ele vê o que você fala, o comportamento que você tem. Ele já está lendo você, ele já leu tudo. Ele não leu só o capítulo da sua vida, ele leu o livro inteiro. E ele diz assim: não,
Sabe, queridos, vai demorar muito tempo. Eu vou contar uma história aqui, um testemunho da minha vida. Eu me converti 5 anos depois de um dia que eu achei que poderia ter acontecido 5 anos atrás. Vou explicar isso. Vou explicar essa confusão, né? Olha só. Eu trabalhava numa empresa aqui em Apucarana e tinha uma amiga que era cristã. E eu tinha por volta de uns 700 discos de rock and roll. Já queimei, já joguei fora, não preciso nem pedir. O que aconteceu? Toda vez que a gente conversava sobre isso, ela vinha falando para mim que não, porque você tem que jogar fora, você tem que queimar, e e já entrou rasgando. 5 anos antes disso, leia lá, 5 anos atrás, não tem filme, 5 anos atrás. 5 anos depois, eu continuei trabalhando com essa pessoa. Chegou uma outra pessoa que era cristã na empresa onde eu trabalhava. E eu fui perguntar, curiosamente, né? E daí, o que eu faço com os meus discos? Queimo, faço de, jogo, faço de disco na praia, o que eu faço? Ele disse, não faça nada. Porque o Espírito Santo vai mostrar para você o que você tem que fazer. Então foi assim, foi muito legal o primeiro momento. E realmente, por causa dessa palavra dele, eu fui para a igreja. Eu me converti, aceitei o Senhor, etc. Estando na igreja, a estante de frente comigo com os meus discos. Comecei a jogar fora alguns que eu já tinha traduzido a letra. Roqueiro é isso, né? Começa a traduzir letra. Quanto mais capeta tem na letra, mais disco ele compra. Verdade, quem foi roqueiro sabe que é assim mesmo. Alguns que eu já tinha traduzido, eu fui jogando fora porque eu já achei que era demais, né? Sabe aquele negócio que você acha que é demais? Pô, agora eu sou de Jesus, o negócio falando de capeta, é melhor jogar fora. Comecei jogando fora e tal, mas tinha um que foi próximo assim de conhecer a minha digníssima esposa. Isso que eu queria falar. A Cristina dava aula de inglês, como sempre deu aula de inglês, eu conheci a vida toda, você sempre deu aula de inglês, né? Tá. Então o que acontece? Ela foi pedir para ela traduzir o nome de um dos discos que eu tinha, de um grupo chamado Skid Row. Não sei se tem alguém que é dessa época. Mas ele tinha uma música chamada Jesus in the Sand, Jesus na areia. Você lembra de ter traduzido essa música para mim? Lembra, né? E eu falei, nossa, esse negócio é... Nossa, como é que eu estou ouvindo isso? Mas sabe, eu gostava tanto daquela banda que um domingo após o culto, e aqui é uma coisa louca, né? Porque olha só, Deus, vou falar isso. A gente vem para a igreja e a gente sai daqui e a gente esquece que veio para a igreja. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida, como crente que não manifestava e não brilhava o Senhor. Eu voltei para casa e depois do culto eu botei o CDzão, o discão do Skid Row. E eu estou lá na madrugada ouvindo, depois lá, 11 horas da noite, ouvindo Skid Row. E só uma coisinha aconteceu muito interessante. Que eu liguei imediatamente para o meu pastor. Primeiro que o CD foi cuspido, o disco foi cuspido da vitrola lá, não sei, era CD já, foi cuspido para fora do leitor de CDs. E a cortina do meu quarto em cima de mim estava desse jeito. Ela não estava assim, ela estava assim. E eu não podia correr, eu tinha trancado a porta. Porque a minha vontade, o medo era tanto, gente. Era tanto que eu tinha vontade de correr. A única coisa que eu lembrei foi o nome do meu pastor. Pastor, eu liguei para ele e falei, pastor, olha só. Ô Cláudio, você ainda está ouvindo essas porcarias? A gente demora para encontrar a solução de Deus nas nossas vidas, porque a gente é lento em algumas coisas. Os sinais estão por aí, estão trovejando os sinais na cabeça da gente, mas a gente é lento. E foi a partir daquele dia que eu me desfiz de tudo que eu tinha, que não era mais de Deus. Como você manifesta Jesus de modo que a consciência dos não salvos seja tocada? No seu comportamento. Sabe, eu quero exemplificar isso também com dois personagens do Antigo Testamento. Nós encontramos
Então, como podemos resplandecer, traduzindo sempre mais claro, mais para nos tornarmos uma manifestação da verdade. Então, nós dizemos que somos cristãos. Quanto isso é verdade na minha vida? Quanto isso é verdade na sua vida? Porque nós estamos sendo desafiados dia a dia. Como nossas vidas poderão se tornar imagens claras para as pessoas de que nós seguimos a Cristo? Então, duas chaves aqui em Ezequiel 44. Primeiro, ao olhar profeticamente para os últimos dias, Ezequiel ele vê dois tipos de sacerdócio existindo na igreja daquele tempo. Um é o sacerdócio íntegro de Zadok. Zadok era um ministro piedoso que serviu Israel durante o reinado de Davi. E ele permaneceu fiel a Davi tanto nos tempos bons como nos tempos ruins. Outro sacerdócio no tempo de Ezequiel, que ele nos mostra nos últimos dias, é o sacerdócio de Eli. Semana passada eu joguei umas pinceladas sobre Eli. Não, foi na Fonte Turva que eu falei sobre Eli. Eli era um sacerdote fiel que permitiu que a corrupção entrasse na casa de Deus. Ele desobedecia a palavra de Deus, tinha um fraco relacionamento com o Senhor, era fraco em relação ao pecado, preguiçoso quanto à santidade, não cuidava da sua santidade, e o ministério sob a sua responsabilidade também ruiu, caiu, pela sensualidade e pelo amor ao mundo. O tipo de vida desses sacerdotes fazia com que os maus odiassem coisas de Deus e que ridicularizassem a verdadeira adoração. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu usei essa palavra e agora estou me sentindo algo. Olha só, não tenha sabedoria ao falar de Deus no trabalho, ao falar de Deus na escola, com não cristãos. Tenha sabedoria. Porque, sabe, de repente as pessoas, baseado naquilo que você fala, as pessoas podem ridicularizar Jesus. E como é que você fica diante disso? Então você tem que ter sabedoria. Se você sabe que a pessoa que trabalha com você, que estuda com você, que senta do teu lado, não tem Jesus, tome cuidado com o tipo de exemplo que você está dando. Porque as pessoas podem ouvir você e vai dar risada sabe de quem? Vai debochar, sabe de quem? Do seu Senhor. A gente não pode permitir isso. A gente não deve permitir isso. Tome cuidado, tenha sabedoria. Enfim, o que aconteceu aqui é que o Senhor chamou esse sacerdócio de Eli corrupto. Ele disse assim, lá no versículo 10 de Ezequiel 44, levitas que se apartam para longe de mim, quando Israel andava errado, para irem atrás dos seus ídolos. Esse sacerdócio de Eli representa os cristãos tolerantes dos últimos dias, amados. Não tem nenhum poder para tocar a consciência das pessoas. Seu tipo de vida faz com que os ímpios se distanciem do Senhor. E lá no versículo 12 diz que serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Então vem cá, vem comigo aqui, eu sou uma carta aberta. Eu tenho que manifestar Jesus, eu tenho que fazer Jesus conhecido. Aí eu começo a fazer tropeço em cima de tropeço. Não faço Jesus conhecido, mas as pessoas debocham dele. Debocho da minha vida com Deus pela maneira que eu faço, pela maneira que eu estou agindo. Esses crentes, dirigidos pela carne, vão à igreja e declaram-se seguidores de Cristo. Até acreditam serem parte de um sacerdócio santo, como Eli acreditava, que foi dada essa incumbência para ele. Mas o seu falar e modo incorreto de viver são desprezíveis aos olhos de Deus. Então a gente tem que mudar. Essa palavra nada mais é que um chamado à mudança, vigiar. Eu preciso vigiar. Então essas pessoas são manifestações impuras de quem Jesus é. Os pecadores dizem o seguinte sobre elas: essa pessoa se intitula cristão? Ah, é? Mas toda vez que eu estou perto dele, ele está contando alguma coisa suja, está falando alguma coisa que não bate com a vida dele. Olha a leitura que eles estão fazendo. Então tenha em mente que Jesus nos chama de reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, lá em Apocalipse 1,6. O apóstolo Pedro nos lembra que sois geração eleita, sacerdócio real, vós também sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Eu pergunto-lhe, qual sacerdócio diz que
escreve a sua vida? O sacerdócio santificado de Zadok ou o sacerdócio corrupto de Eli? Esses dois ministérios representam dois tipos de manifestações e mostram Jesus ao mundo de duas maneiras muito diferentes. Quais são os sacerdócios? Deixa eu falar uma coisa aqui no meio disso. Nós pais, que somos crentes, temos que mudar muitas coisas às vezes dentro de casa, porque nós também manifestamos Cristo lá dentro de casa, ou a gente esquece disso de vez em quando. Então nós precisamos olhar o seguinte, porque uma manifestação de indiferença em relação a Jesus dentro do lar, pais, pode produzir um coração passivo nos filhos, pode produzir um coração indiferente, pode produzir um destino de manifestação, de brilhar Jesus de uma outra forma, que não é a digna, a genuína de Cristo. Então, nesses dias, nós estamos vivendo dias que estamos sendo chamados a descobrir qual manifestação eu estou fazendo. Amados, mais trágico ainda, eu vejo nesses dias jovens numa passividade total em relação a Jesus. Quando o Espírito Santo se move durante os cultos na igreja, muitos permanecem insensíveis à voz do Senhor. Talvez você não me ame muito depois disso, mas o sermão pode até ser convincente, mas os jovens permanecem intocados. Uma coisa que você pode ajudar a eu não contribuir com essa fala é me excluir do Facebook. Fique à vontade, porque enquanto eu ver, eu vou continuar vendo isso. Que você fala uma coisa e faz outra. Então não tem liga, não dá liga esse negócio. Então, amados, se você é um desses, ou para provar para mim, não se preocupe, você não tem que provar nada. Mas para o Senhor, porque você bate muito bem, que você diz assim: eu tenho Jesus, e Ele é muito precioso. Jesus é muito lindo, muito precioso. Então o sacerdócio de Eli ministra para o povo assim: continue com seus ídolos, com a sua vida igual que você estava. E o de Zadok, não. O de Zadok diz: continue mantendo suas mãos limpas e seu coração puro. Continue voltando a lavar as suas mãos, se arrependa de tudo e volte para o Senhor. Qual sacerdócio nós estamos manifestando? Qual sacerdócio? Eu quero encerrar ainda falando desses dois tipos de manifestação. Ezequiel profetizou sobre um sacerdócio de Zadok nesses últimos dias. Ele diz assim: mas os sacerdotes, os levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, e se chegarão a mim para me servirem, eles entrarão no meu santuário e guardarão a minha ordenança. Ezequiel 44, 15, 16. Em essência, Deus está dizendo o seguinte: nos últimos dias, queridos, terei o ministério de Zadok composto de servos, segundo o meu coração de Deus. Diferente do sacerdócio de Eli, eles se chegarão a mim e ministrarão a mim, e manifestarão quem é que eu sou. Paulo escreve o seguinte: pelo que tendo este ministério de manifestar a Cristo, nós lemos esse versículo, eu estou parafraseando, nós antes rejeitamos as coisas que por vergonha seu culto, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo diz que manifestar a Cristo envolve renunciar a toda desonestidade e pecados secretos. Em resumo, estas coisas estão dentro da profecia de Ezequiel sobre o sacerdócio de Zadok. Os ministros de Zadok de Deus rejeitarão os caminhos de Eli, renunciarão todos os ídolos, voltar-se-ão para Deus com paixão renovada, tornando-se mais e mais separados para o Senhor, determinados a refletir a sua glória, manifestar Jesus. Então você pode imaginar aonde é que os sacerdotes de Zadok encontram poder para fazer essas coisas? Como que eles têm essa habilidade, que eles suscitam a habilidade para livrar as suas vidas por completo de abominações, pecados secretos, enquanto que os sacerdotes de Eli estavam lá no templo, mas bebem livremente um veneno. O que acontece com esses
verdadeiros servos, que faz com que eles sejam fiéis a Jesus em meio a tantas concessões, a tantos chamados. O que acontece com esses servos? Resolveram ser uma carta aberta, custe o que custar, pague o preço que tiver que pagar, ser uma carta aberta. Eu estava lendo algumas notícias sobre adoração, Giovana. Estava lendo algumas coisas sobre adoração e eu li que tem um templo em Nova York. O repórter foi enviado a um novo templo hindu na cidade de Pomona, perto ali, acho que São Bairro, não lembro agora, de Nova York. E o templo foi construído para o deus Vishnu, que é adorado por muitos imigrantes asiáticos ali naquela região. O repórter descreveu, eu fiquei estagnado, coloquei isso aqui para você tomar conhecimento. O repórter descreveu ter visto um sacerdote hindu ministrar para esse deus. Primeiro, o sacerdote entrou num quarto particular interior, um lugar sagrado, depois se ajoelhou por horas perante uma imagem de granito de Vishnu. O Deus está reclinado nos anéis com uma cobra de 5 cabeças, onde é protegido pela capa de serpente. O repórter escreveu, horas depois, ele grifa, o sacerdote saiu daquele lugar sagrado esgotado e feliz como um guerreiro vitorioso. Estava coberto de suor e carregava uma guirlanda de flores murchas sobre o braço. E foi o tempo que durou a sua adoração. Ele entrou com a guirlanda de flores lindas e viçosas. Quando murchou, ele saiu da adoração. E eu fiquei pensando assim, né? Eu ousei pensar assim, eu falei, Jesus, quem sabe o Senhor não tem ciúme dessas pessoas que adoram por Deus errado? E nós não fazemos isso. A gente está preocupado com tantas atividades, com tantas coisas, e nós não fazemos isso, Senhor. Nós não nos preocupamos numa adoração sincera, nós nos preocupamos com muitas outras coisas. A nossa adoração muda quando a gente é uma carta aberta. A nossa adoração muda quando a gente é uma carta aberta ao mundo. Quando nós desejamos ser uma manifestação de Cristo ao mundo. Quando nós escolhemos brilhar para Jesus. Os filhos de Zadok chegam à mesa de Deus para servi-lo. Nós ministramos no coração do Pai. Ele diz isso aqui. Para servi-lo. Ministrarão diante de mim, na Ezequiel 44:15, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz Jeová. Então, duas coisas aqui. Primeiro, a gordura, que representa a melhor parte de uma oferta. Então, se eu sou de Cristo, manifesto Cristo em minha vida, eu tenho que oferecer isso. Gordura representa a melhor parte, refere-se ao sacrifício animal feito pelos sacerdotes. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, lá em Levítico 3, 16, 17. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor, estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Então, a gordura é considerada a melhor parte do animal sacrificial. E Deus então estava dizendo o seguinte: eu quero que tragam a mim o melhor que vocês têm para oferecer. Segundo lugar, o sangue. O sangue de que Ezequiel fala aqui, no versículo 15 do capítulo 44, representa uma vida entregue a Deus. Significa consagração sem reserva, entrega de toda a nossa vida. Basicamente, nós ministramos ao Senhor toda vez que dependemos do poder do sangue de Cristo. Também é difícil não lembrar da peça de Jeová em si, né? Quando a princesa joga, né, o sangue se torna invisível, protegida pelo sangue do Senhor. O Senhor chama essas ofertas de gordura e sangue, de cheiro suave, significando doce sabor para os seus lábios, prova doce de que Deus está também conosco, que damos a Jesus a gordura e o sangue de nossas vidas, entregando nossos corpos como sacrifício vivo e confiando no sangue de Cristo como nossa vitória. Somente essas coisas é que manifestaremos Jesus de forma segura, com essas coisas, gordura e sangue. E só então nossas vidas serão cheias do poder do Espírito Santo para tocar as consciências do povo ao nosso redor. Você precisa aprender isso e colocar isso em prática na sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm tempo.
Vocês ouviram essa palavra, vocês não estão mais ignorantes acerca dela, amém? A partir de hoje você precisa colocar isso na sua vida em prática e colocar assim diante de Deus. Deus, eu quero ser uma manifestação do seu poder agindo em mim, na vida das pessoas ao meu redor. Deus, eu quero tocar a consciência daqueles que estão ao meu redor. Deus, eu quero que as pessoas sintam-se constrangidas no bom sentido comigo. E não se surpreendam, porque eu sou uma carta aberta. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu ainda quero orar para você. Eu não vou fazer um apelo. Eu quero que você se sinta apelado pelo Espírito Santo no seu coração, se sinta tocado pelo Espírito Santo no teu coração e ser despertado a ser uma carta aberta, a ser uma manifestação viva de Cristo em todo lugar onde você estiver, começando lá, na sua casa, junto aos seus, depois do trabalho, depois da escola. Quem sabe você precisa fazer isso aqui na igreja. Seja uma manifestação de Cristo. Pai, eu oro pela vida dos meus amados, em nome de Jesus, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus Cristo. Toma a vida deles na Tua presença, Pai. Senhor, eu peço que essa palavra que foi ministrada, Senhor, venha produzir muitos frutos, ó Pai, na vida de cada um, que eles possam, Deus, prestar atenção no dia a dia, ó Deus, e se tornar uma carta aberta ao mundo. Deus, porque eu sei que assim como eu, eles também têm, Pai, de repente até parentes que não ainda se converteram, porque está precisando, ó Deus, desses parentes que nos fazem leitura, que nos leem todos os dias. Vem algo diferente em nós. Vem algo, ó Deus, que possam constrangê-los, ó Pai. Deus, toma o nosso coração na Tua presença. Pai, nos faz simples quanto a Tua palavra, Senhor. Nos livra das complicações, ó Pai, de uma mente complicada, de um coração complicado, de pessoas que têm o pecado da hipersensibilidade, que não pode ouvir nada, Deus, e já fica dodói. Nos livra disso, Pai. Nos dê consciência, nos dê inteligência espiritual para se conduzir, Senhor, de uma maneira firme na Tua presença, Pai. Nos dê consciência do Espírito Santo agindo, mostrando. Espírito Santo, grite em nosso interior acerca daquilo que o Senhor quer transformar e mudar, e nós queremos ser obedientes a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade para se mover em nós e nos conduzir a bom termo durante o nosso dia. Espírito Santo, toma o que nós vamos falar, converte em boas coisas. Pai, nos deixa constrangidos quando as pessoas não fizerem uma leitura de que é real, do que é real nas nossas vidas, para que tenhamos, ó Deus, discernimento para mudanças, ó Pai. Pai, não permita, Senhor, que, ó Deus, sejamos cartas fechadas, porque isso é desperdiçar uma grande oportunidade na Tua presença, Deus. Eu louvo o Teu nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de acordarmos e de ser uma manifestação brilhante do Senhor, de tornar o Teu nome, Jesus, maravilhoso, conhecido de todos, mas conhecido do jeito certo, Pai, não levianamente, não sorrateiramente, mas conhecido do jeito certo. Dá-nos esse discernimento e dá-nos esse poder, Pai. Eu declaro a Tua bênção, a Tua paz no coração do Teu povo, Senhor, e os abençoo, para que eles tenham ânimo da parte do Senhor para praticar essa palavra em nome de Jesus. Amados, Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar em pé. Eu desejo que a paz do Senhor esteja sobre você e que essa paz te acompanhe no restante desse domingo, que essa paz te acompanhe durante toda a semana e que essa paz do Senhor seja aquela paz como quando Ele encontrou os discípulos depois da sua morte. Essa paz que encheu o coração dos discípulos de segurança, de paz, de harmonia. Na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo te abençoe nessa semana com discernimento,
e pelo poder de Deus em seu coração você consiga ver tudo aquilo que precisa ver. Conclua tudo aquilo que precisa concluir para a honra e glória do seu nome. Eu declaro essa bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Pão do Senhor, dê a Ele